Bom dia, irmãos e irmãs. Desde ontem que nós estamos sendo alvo aqui da hospitalidade maravilhosa da igreja, nessa conferência tratando de temas que são tão... deixa eu ligar primeiro, depois eu vou falar. De temas que são tão próximos ao nosso coração e nossas atividades, e também julgamos que são tão necessários aos professores, educadores e ao povo de Deus em geral, às famílias, aos pais. Nós ontem tivemos oportunidade de falar mais especificamente a professores e educadores e apresentar como algumas abordagens novas na área da educação, elas devem receber uma visão cristã nossa e saber como nós podemos nos dirigir às novas gerações e como nós podemos, sim, estar com uma educação de vanguarda, mas dentro do prisma cristão. Hoje pela manhã nós vamos abordar algumas coisas ou alguns aspectos que são trazidos no livro que foi apresentado ainda há pouco, e que se constituem também alvo de preocupação nossa e de preocupação da parte dos cristãos, do povo de Deus. Creio que é um assunto muito apropriado para nós estarmos tratando em escola dominical, sim. E uma felicidade que ele está inserido dentro do congresso que está sendo realizado aqui sobre temas educacionais. Então, vamos ver se a gente consegue alinhar a nossa parafernália eletrônica aqui, para que... Então, dentro dessa conferência que trata de educação e evangelho, mostrando que essas duas coisas, elas estão bem entrelaçadas, né? Até porque, como cristãos, recebedores da grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aí diz ensinando-os. Então o ensino está no cerne da grande comissão. Se nós somos cristãos, não tem escapatória, nós temos que estar sintonizados e interessados, extremamente interessados nas questões de ensino. E o que nós vamos ver nesta manhã é o que estão ensinando aos nossos filhos, dar alguma olhada em certas situações que devem preocupar o povo de Deus e devem ser alvo de nossas orações e ações. Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor, a termos a percepção correta, exata, daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas não apenas ao nosso redor, mas dentro dos nossos lares, afetando nossas vidas, nossas famílias, quer de filhos, de netos, nossos parentes. Vivemos num mundo que é tenebroso e nessa área da educação, onde as guardas devem ser redobradas para que possamos manter um testemunho cristão a toda prova. Firma nossas convicções na Tua palavra, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Quando nós abordamos esse tema aqui, eu queria mostrar, e ontem eu mostrei um quadrinho só, mas agora eu vou trazer vários quadrinhos aqui, uma visão desesperada do autor da Quino, ou Joaquim. Ele é o autor daquela tira cômica Mafalda. E essa tirinha não é da Mafalda, é de um outro personagem, mas ele está mostrando um pai com um garotinho, e o pai está assim, extremamente atribulado com o contexto e tentando educar o filho, ou mostrar a ele como é que ele vai sobreviver nessa selva feroz que é a sociedade contemporânea. Então ele começa aqui apontando para um carro e dizendo pernas. E não é verdade, né? Nós estamos deixando de caminhar cada vez mais. Dependemos cada vez mais, quer do transporte coletivo ou individual, de tal maneira que as nossas locomoções, elas são realizadas sempre sobre rodas. E ele continua, mostra um computador e aí diz cérebro.
porque cada dia mais nós estamos terceirizando, né, a operação do pensar. E estamos utilizando o computador não como uma ferramenta, como nós vimos ontem, mas utilizando o computador como se fosse um substituto do nosso cérebro, deixando que ele nos leve aos lugares e tire conclusões para nós. E aí ele aponta, esse é o quadrinho que mostramos ontem à noite, um smartphone, não tão smart assim, mas pelo menos um fone, e dizendo contato humano. Porque o contato humano, olho a olho, está sendo substituído pelos contatos virtuais a cada dia. E aí ele leva para aquela televisão, e se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tem uma mulher e um travesti ali naquela televisão, e ele aponta para aquilo e diz cultura, e parece que é isso que tem sido apresentado mesmo como cultura. Nessa grande classe filosófica que atinge todas as massas, chamadas novela, parece que em cada lar brasileiro existe um transexual, um travesti, alguém que não se coordena ou se harmoniza com os padrões da criação determinados por Deus. E isso é colocado como cultura, isso é apresentado não somente como uma realidade inexorável ao nosso redor, mas até como posturas de vida desejáveis e que devem ser emuladas e imitadas. E aí ele leva para uma lata de lixo e diz ideais, moral, honestidade, porque parece que esses princípios e valores estão sendo descartados, né? Em todos os níveis, em todas as esferas. Nós nos acostumamos a reclamar dos políticos, mas se nós formos ver nas interações pessoais, as pessoas também descartaram já muito. A nossa sociedade não é firmada em princípios e valores que providenciem a sua sustentabilidade no futuro. Nós estamos fragmentando a sociedade e fragmentando a família. Leva até um espelho e diz: o próximo a quem amar. As pessoas procuram cada vez mais seus próprios interesses, esquecem das outras pessoas e procuram amar-se a si mesmo o tempo todo. E aí pega uma nota, Deus, e hoje tem que ser uma nota de dólar mesmo, porque o nosso real cada vez mais combalido, e ele aponta aquela nota dizendo que isso é Deus. A própria palavra de Deus já fala que é idolatria, avareza, fala do Deus, do dinheiro, né, das riquezas, e o pai está assim extremamente preocupado e diz: é importante que você aprenda bem desde pequeno como são essas coisas. Só que o desespero do pai não vai ser traduzido produtivamente, porque ele está simplesmente confrontando com essa realidade ao redor, né? E se agarra assim ao garotinho, tentando ver o que é que ele faz com tudo isso, né? É esse mundo em que os nossos filhos ou netos irão crescer. Os meus filhos, graças a Deus, 4 já estão crescidos com suas famílias. Agora a minha preocupação é com os 11 netos, que estão em fase bem inicial de vida, entrando nas escolas e nesse mundo, nessa sociedade que não tem mais princípios, valores, não tem um eixo ético. Isso nos preocupa sobremaneira a nós como cristãos. E nós podemos ver que os livros didáticos nossos se constituem num problema. É no exame deles que nós somos motivados a dizer o que é que estão ensinando para as crianças de hoje. Porque é no exame dos livros didáticos que nós vemos quais são as ferramentas dos livros ou de auxílios didáticos. Nós vemos como é que são as ferramentas que são colocadas à disposição de professores e professoras desse nosso país. E começamos a ver como é que a forma de pensar do mundo chega à mente das crianças.
Você tem uma orientação em casa, você fala, você orienta, você diz, às vezes você preza muito a palavra de Deus, procura ensinar as coisas de Deus, o que é certo, o que é errado, traz à igreja, a igreja também procura na escola dominical firmar essas convicções. Ouvimos palavras, sermões como os desta manhã, dizendo exatamente o que é que a palavra de Deus diz, o que é certo, o que é errado, e aí nos 5 dias da semana, elas estão sendo marteladas, às vezes com conceitos que são antagônicos à própria palavra que nós tanto prezamos. Será que existe mesmo esse problema? E se existe, em que áreas ele ocorre? Algum tempo atrás eu fiz uma pesquisa entre professores cristãos de escolas evangélicas, escolas confessionais e de outras escolas. Alguns eles ensinavam em escolas particulares, outras escolas nominalmente cristãs, alguns até em escolas públicas. E eu fiz uma pequena pesquisa, mas com uma resposta muito boa. Cerca de 700 questionários me foram devolvidos. Eu fiz isso em 2 congressos educacionais para tentar aferir o que era o problema principal ali na vida daqueles professores. Eu queria compartilhar algumas das respostas aqui que eu recebi. Em que escola você ensina? Isso aqui era para aferir nesse congresso, eram 2 congressos evangélicos. Um foi aqui em Goiânia, já há alguns anos. O outro foi em Belo Horizonte, um congresso maior. E aí, 70% dos que lá estavam diziam: ensino numa escola cristã que aplica os princípios da educação cristã. É de se esperar, porque esses 2 congressos foram realizados em escolas verdadeiramente cristãs. Mas 18% disse: eu ensino numa escola nominalmente cristã, mas que não difere das seculares. Existem essas também. Tem origem cristã, às vezes tem um histórico cristão, às vezes o dono é cristão, o diretor é cristão, até alguns professores são, mas quase que não há diferença das seculares. E 12% eles estavam em escolas particulares ou públicas seculares, nenhuma conotação cristã. Esse foi o universo pesquisado aqui desses professores. Mas a pergunta seguinte dizia assim: você utiliza livros didáticos seculares em suas classes? Pergunta até um pouco injusta, porque na época que essa pesquisa foi feita, quase que não havia alternativa. E nós recebemos a seguinte resposta: 50% dos professores disseram: utilizo parcialmente. 43% disseram: utilizo totalmente. Livros didáticos seculares. 7% disse: não utilizo. Esses 7%, eu creio, ou eram da educação infantil, onde você não tem livro didático mesmo em algumas das classes, na pré-escola, talvez algum que faz o próprio material, ou simplesmente que utilizava algum livro-texto de conotação cristã já naquela época que a pesquisa foi feita. Mas vejam, 93% tinha alguma dependência dos livros didáticos que são produzidos na nossa nação. 93% estavam ali com ferramentas para instrução dos alunos que vinham de uma visão secularizada de mundo. E aí eu fiz uma pergunta cuja resposta me surpreendeu: qual o livro didático que lhe traz mais dificuldade? Qual o livro que você tem mais dificuldade? E eu pensava realmente que eu ia ter o livro de ciências, é o que estaria em primeiro lugar, mas não. Não sei se dá para ver daí direitinho, mas leitura e literatura brasileira aqui, 24% disseram que era aquilo que trazia mais dificuldade, seguido de ciência, história do Brasil e as outras matérias aí. E eu achei estranho aquilo, mas depois fui me lembrando que na minha própria experiência, com meus filhos, quando eles estavam crescendo, os embates ou as questões que eu levantei junto à escola, que era uma escola evangélica, eram exatamente na leitura, nos livros de leitura paradidáticos que eles recebiam para ler.
E nessa área de leitura, literatura, vale tudo. Vem todo tipo de filosofia, de ideias que são contrárias à nossa fé, e sob a pecha de que é literatura, é um conto, é alguma coisa escrita, então passa. Eu lembro de um conto que era tão pavoroso, era um conto que era destinado a provocar terror, mas com configurações e questões que não edificavam, que a minha filha ficou com medo de dormir durante dias depois de ler aquilo dali. Aquilo nos incomodou e fomos até a escola para saber o porquê daquilo. Ah, mas era literatura. Né? Mas por que a mente da criança, naquele estágio, naquela idade, tem que ser submetida a isso? Não, é leitura, literatura, interpretação de texto, então passa um monte de coisa nesse sentido. E os professores cristãos identificaram isso daí. E aí a pergunta seguinte que eu fiz foi: qual a maior dificuldade que você encontra então no livro didático? O livro didático você usa, ele traz dificuldades, traz. Qual é a maior dificuldade que você encontra? Primeiro, cosmovisão distorcida. O livro didático apresenta uma visão de mundo distorcida, uma visão de mundo que não é aquela que é real, que não é a bíblica, que não é aquela que procede do Criador, que não é aquela que o cristão deveria ter. Segundo, moralidade degradada. Está vendo, pastor? Aquilo foi falado aqui. Martelando uma moralidade que é degradada, que é contrária aos padrões da palavra de Deus. Terceiro, visão científica forçada. Apresenta teorias que gravitam na comunidade acadêmica, estão lá presentes, nós sabemos, mas apresenta essas teorias, essas ilações como fatos. Então é uma visão científica forçada, é uma falsa ciência. E quarto, visão política equivocada. Sim, uma visão política que destrói princípios e valores, destrói o valor da família, destrói o valor da propriedade, uma visão política totalmente equivocada. Esses educadores cristãos disseram: isso aqui nos incomoda muito, principalmente a cosmovisão, porque os livros seculares, eles são escritos como se houvesse uma ausência total de Deus. Deus não existe, ele não está presente na história da humanidade. Ele não é um fato, ele não é que ele não é um fato relevante, ele não é nenhum fato na maioria dos autores que escrevem para as escolas. E aí, eu fiz uma pergunta específica sobre a questão da evolução. Para você, o ensino contemporâneo da evolução representa um problema ou não? E me surpreendi que 13% dos educadores cristãos disseram que não representava um problema, não conflitava com a Bíblia. Então a gente vê a que ponto chegou a lavagem cerebral, e esse percentual tende a aumentar, a não ser que Deus, em sua misericórdia, provoque um ataque de lucidez, né, na nossa área acadêmica cristã, e que nós tenhamos mais e mais a todo momento pesquisadores cristãos que nos elucidem essas questões, e teólogos também que mostrem que representam um conflito com a Bíblia. Sim, a história registrada na Bíblia é outra bem diferente. A questão das origens, ela é uma questão eminentemente filosófica e não científica. Até porque não se trata de um fato científico que caiba repetibilidade em laboratório ou no campo da observação. São ilações feitas com coisas que aconteceram lá atrás, e aonde nós deveríamos depender muito mais do registro confiável da história que nós temos na palavra de Deus, do que nessas extrapolações retroativas sobre essa questão. 87%, entretanto, disseram: isso representa um problema, conflita com a Bíblia. E aí eu perguntei, finalizando essa pesquisa, como eu tenho que utilizar livros didáticos que não são cristãos? O que é que você faz? Aí faço o seguinte: 50% dos professores dizem: eu procuro contrabalançar, eu mostro os pontos de conflito com a fé cristã. 35% diz: reforço o ensino de uma cosmovisão cristã, uma visão cristã de mundo.
10% disse: deixo que os alunos tirem suas próprias conclusões. Esses são aqueles que estão mais inseguros ali, não sabem muito bem o que fazer. E 5% é aquela opção Pilatos, né? Eu lavo as minhas mãos. Espero que os pais e a igreja reforcem as convicções cristãs dos alunos. Mas qualquer ângulo que você veja, tudo isso aí que a gente viu e que eu mostrei, essas respostas e perguntas, nós vemos que há um problema. Há um problema, e um problema até injusto para os professores cristãos, porque eles foram treinados para ensinar, se eles são cristãos verdadeiros, têm convicções profundas de sua fé, e se veem num mar de controvérsias, de problemas, de dilemas, de questionamentos, chamados a serem aqueles que fazem a triagem das coisas, a conciliação, a explicação. É uma tarefa que às vezes leva até alguns cristãos ao desespero nessa tarefa de ensinar. Os livros didáticos e paradidáticos no Brasil são um problema para os cristãos e contribuem sim para a crise no ensino brasileiro. O nosso ensino está em crise, né? No teste internacional de aferição, que é o PISA, ele é realizado a cada 3 anos, o Brasil frequenta com incômoda assiduidade os últimos lugares lá. E isso é um reflexo de muitas coisas, mas o nosso sistema educacional vai muito mal. E vai mal em conteúdo, vai mal em metodologia, vai mal em várias questões. Mas vai mal para os cristãos e para os descrentes também. E é interessante que várias reportagens já vêm levantando isso. Eu acho que Deus, creio firmemente, Deus está derramando a sua misericórdia sobre nós, né? Encontros, conferências como essa daqui, que servem para despertar os cristãos para essa área, como ela já foi despertada no passado entre os reformadores. A visão de Lutero era uma escola em cada igreja, imaginem. A visão do Calvino foi fundar academias cristãs. Então essa questão sempre teve muito próximo. Os primeiros missionários chegaram aqui e fundaram várias escolas. Então é uma visão que tem que estar sempre sendo repisada, renovada, e por vezes Deus dá a sua graça, a sua misericórdia. Eu vejo que muitos órgãos de comunicação têm contestado o nosso ensino, conteúdo, e muitos cristãos têm se levantado também, e os professores cristãos estão se sentindo animados com toda essa movimentação. Essa reportagem da Veja, de algum tempo atrás, fala da crise no ensino brasileiro. O molequinho lá está escrevendo: o ensino no Brasil é ótimo, e a reportagem dizia assim que os pais e professores achavam que estava tudo bem. Isso faz alguns anos, essa reportagem lá de 2006 ou 2007, eu acho. Mas temos um artigo aqui de Ali Kamel. Ali Kamel é o diretor de jornalismo e é uma pessoa que tem uma visão muito pertinente, mas ele não é um cristão. Não é um cristão, mas quando escreveu esse artigo, ele estava altamente incomodado com a situação dos livros brasileiros. O incômodo dele era lembram aquela última questão, visão política equivocada? Aquele era o incômodo dele. Ele não estava nem preocupado com a cosmovisão cristã, com a moralidade, mas ele estava vendo que o viés político era intenso nos livros didáticos brasileiros. E ele escreveu: nossas crianças estão sendo enganadas, a cabeça delas vem sendo trabalhada, o efeito disso será sentido em poucos anos. E aí ele lança esse grito aqui de desespero: é isso que deseja o MEC? Se não for, algo precisa ser feito pelo Ministério, pelo Congresso, por alguém. E a agonia dele é com uma coleção chamada Nova História Crítica. Nova História Crítica, que é o livro que era distribuído, e não sei se ainda é, mas ele era distribuído a milhões de exemplares anualmente pelo MEC.
Não somente isso, esse livro era comprado quase como padrão em diversas escolas. Numa escola evangélica que eu fui, isso há vários anos já, eu procurei ver qual era o livro de história que estava sendo utilizado, e era esse livro lá, Nova História Crítica, coleção Nova História Crítica. E ele apresenta uma visão totalmente distorcida do que é a realidade política institucional. E era uma espécie de lavagem cerebral nas criancinhas pequenas para que elas crescessem com um tipo de viés ideológico marxista-comunista. Então, como cristãos, se até os que são descrentes estão incomodados, como cristãos, qual é a nossa visão? Nós temos uma responsabilidade muito grande. A nossa responsabilidade está lá em Efésios 5:11, que diz, vamos ler juntos? Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Nós temos que expor a luz. E que luz é essa? A luz da palavra de Deus, a luz do Evangelho, aquelas coisas que são obras infrutíferas das trevas. Infrutíferas porque elas não trazem nenhum fruto espiritual, nenhum fruto de crescimento, nenhum fruto de proveito. Na realidade, elas destroem aquilo que está construído. Elas militam contra aquilo que é ensinado no lar cristão, na igreja cristã. Então temos uma responsabilidade muito grande. Vou trazer um exemplo aqui de situações que devem nos preocupar, um exemplo lá do exterior. A Folha de São Paulo saiu com essa reportagem aqui já há alguns anos, Fábulas com as cores do arco-íris. Em projeto aprovado pelo governo, lá da Inglaterra, contos infantis com temática homossexual passam a integrar as atividades de 15 escolas primárias do Reino Unido. O programa funciona em caráter experimental. E aí a reportagem diz assim: eles se amavam e foram felizes para sempre. Mas antes tiveram que mandar as convenções sociais às favas e assumir a sua homossexualidade. Contos como King and King, né? Rei e Rei, que narra como um príncipe diz não a todas as suas pretendentes e decide se casar com outro príncipe, fazem parte da rotina de crianças entre 4 e 11 anos. E aí vem aquele bordão que nós temos ouvido com muita frequência, com o objetivo de combater a homofobia. Tudo aquilo que é destrutivo da moralidade, da família, da visão de que Deus criou 2 sexos, não 3, 4 ou 5, é sempre rotulado de iniciativa para combater a homofobia. Se você tem outra convicção, se você tem a convicção bíblica, se apresenta os padrões de Deus, você é rotulado de homofóbico. E aí qualquer coisa contra você é válida porque está se seguindo a causa nobre de combater a homofobia. Ora, o cristão não é violento, ele não é a favor de sair maltratando homossexuais, mas ele não pode fugir da responsabilidade de ver e de colocar como pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Nós somos pacíficos por natureza, nós não somos violentos, mas temos que ter convicções fortes, firmes, firmadas, alicerçadas, plantadas na palavra de Deus. Esse projeto aqui traz contos como esse, com o objetivo de combater a homofobia, entre aspas, para crianças de 4 a 11 anos. Criar ambientes inclusivos, outro termo que é muito usado nas redes de ensino. O projeto é financiado pelo governo lá, e lá no final diz assim: no Brasil, o antropólogo Luiz Motti, fundador do Grupo Gay da Bahia, aplaude a iniciativa, né? Lógico que ele aplaude porque defende o seu estilo de vida, por mais contrário à palavra de Deus que seja. Aqui está a tirinha do Rei e Rei, não sei se dá para ver, lá no final, o último quadrinho tem os 2 pretendentes se beijando, para crianças de 4 a 11 anos, mas isso não é só lá fora não, no Brasil, aqui
isso vem andando a passos largos, todos nós sabemos disso. E aí nós temos essa notícia, que esse quadro aqui que integrava a reportagem lá da Folha. São Paulo recebe peça de temática gay. No Brasil, a história de um gato que comia escondido por não gostar de peixe chegará aos palcos escolares a partir do segundo semestre, baseado no livro O Gato que Gostava de Cenoura, de Rubem Alves. Rubem Alves, já falecido, Rubem Alves era uma mente brilhante, escritor de mão cheia, um narrador de contos e, como tal, extremamente prezado no circuito pedagógico. Rubem Alves era um ex-pastor presbiteriano, alguém que renegou a fé, alguém que abriu e escancarou as portas a uma vida também de imoralidade e amoralidade, alguém que começou no final de sua vida a militar explicitamente contra a fé cristã, fazer pouco caso, falar, dar conferências, às vezes tristemente abrigada em congressos cristãos, conferências contra a pessoa de Deus, a soberania de Deus, chamando Deus de sanguinário em função de ter enviado o seu filho para morrer na cruz. Uma pessoa extremamente destrutiva, mas dentro do circuito pedagógico ele é colocado como rei. E é significativo que essa peça de temática gay utilize exatamente um livro dele. Então são coisas como essa que nossos olhos têm que estar bem abertos, nós temos que estar alertas. A peça, diz o texto lá, está em produção pela ONG Grupo E Jovem de adolescentes, gays, lésbicas e aliados. Adolescentes. Deve ser ensinado em escolas de Campinas e municípios próximos à cidade. O espetáculo é uma das diversas atividades que a organização realiza. Com que objetivo? Vejam lá, com o objetivo de combater a homofobia. Ou seja, diluam a moralidade, acabem com a distinção de gêneros, promovam a falta de moral, e aí nós vamos combater a homofobia, né? Destruamos a sociedade, vamos combater a homofobia com isso. E aí diz assim: outros entre os vários títulos de literatura infantil nacional com temática homossexual são O Menino que Brincava de Ser, de Georgina da Costa Martins, e o recém-lançado Cada Família é de um jeito, para crianças entre 2 e 5 anos. Livros com temática homossexual para crianças entre 2 e 5 anos. O que é que significa isso? Você está promovendo realmente o homossexualismo entre as crianças e adolescentes. Esses são exemplos aqui no Brasil e vários outros, né? Vocês devem se lembrar disso aqui. Aluno de 3ª série em São Paulo recebe livro para adolescentes, foi em 2009. O Estado de São Paulo, né, com o dinheiro dos impostos, enviou a alunos de 9 anos, livro de poemas para adolescentes com frases como: nunca ame ninguém, estupre. O governo vai retirá-lo das salas de aula da 3ª série, mas manterá a consulta para alunos mais velhos. Quer dizer que esse tipo de mensagem destrutiva para alunos de 9 não pode, mas para de 13 pode. Vejam que tipo de raciocínio, né? A obra integra o programa que incluía um livro em quadrinhos com palavrões e conotações sexuais. E aqui está uma extensão da reportagem, onde tem esse livro, tinha essas afirmações, né? Nunca, ao nascer, aproveite seu próprio umbigo e estrangule toda a equipe médica. É melhor não deixar testemunhas, né? Bem construtivo. Nunca ame ninguém, estupre. Seja um pouco efeminado. Isso sempre funciona com estilista. E por aí vai.
Aí em 2009, aquela controvérsia, né, que aqui está o gênese do PNE, do Plano Nacional da Educação, onde 18 ministérios da nossa terra, ministros pagos com o meu imposto aqui, se reúnem com um grupo LGTB, lésbica, gays, bissexuais, travestis e transexuais, para firmar as bases, né, do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos, que nada mais é do que um plano governamental de erosão da moralidade da família. Esses vídeos aqui também, já em 2011, foram alvo de uma grande controvérsia, vídeos elaborados pelo Ministério da Educação, que tratam da transexualidade, bissexualidade e relação entre duas meninas lésbicas, vídeos para serem mostrados na sala de aula, debatidos na sala de aula do ensino médio no segundo semestre daquele ano. Aí houve uma grita, vocês devem se lembrar, alguns parlamentares evangélicos, segmentos evangélicos se levantaram, e aí, como estava próximo de eleições e tudo mais, então foi feito o recolhimento, e somente 3 ou 4 estados é que receberam essas pérolas aqui para erodir a mente das crianças do ensino médio. O filme traz um guia de orientação aos professores, e o objetivo é trazer para o ambiente de 6.000 escolas o tema gay, como forma de reconhecimento da diversidade sexual e enfrentamento do preconceito. E aí em 2011, esse Lula Ramírez deu uma entrevista, e vejam que aqui ele fala com todas as letras, já não há mais a tentativa nem de esconder os propósitos. Ele diz assim: lutamos por uma escola que não seja heteronormativa. Na escola de hoje, o que se divulga é aquele modelo de família perfeita, com pai, mãe e filhos. E isso está mudando. A escola deve promover a convivência democrática desde cedo. Ora, que está mudando a gente sabe, mas isso não significa que nós temos que abandonar os padrões que são de Deus, e nem que tenhamos de deixar de ensinar esses padrões aos nossos filhos, às nossas crianças, porque são esses padrões divinos que vão sustentar a família e a sociedade. Então, 2 pontos importantes, irmãos, quando a gente olha esse cenário aqui. Nós temos que ter uma compreensão clara do que é o reino das trevas e o reino de Deus. E nós temos que compreender como essas ideias contrárias ao reino de Deus atingem não somente as mentes das nossas crianças, mas as nossas mentes e corações também. E as ideias do reino das trevas, que são contrárias à palavra de Deus, estão por toda parte e são ativamente ensinadas de várias maneiras. Porque o pecado se alastra a todas as áreas do nosso ser, especialmente ao intelecto. Um dos pilares da teologia da reforma é a doutrina da depravação total da natureza humana. Ela não significa que o ser humano é depravado na extensão que ele poderia ser. Ele é contido por elementos da graça comum de Deus, às vezes pela justiça dos homens, justiça externa, às vezes colocando no seu coração questões relacionadas com beneficência e tal. Ele é contido, às vezes, quando ele percebe pragmaticamente que é melhor ele proteger a família dele do que dissolvê-la. A graça comum de Deus é diferente da graça salvífica, que é o toque milagroso de Deus, onde o Espírito Santo abre os nossos olhos para que percebamos quão pecadores nós somos, quão soberano e puro Ele é, e nos lancemos sob a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a graça salvífica. Mas a doutrina da depravação total diz que não existe nenhuma área do nosso ser que não seja afetada pelo pecado. Não existe nenhuma área. E muitas vezes na área pedagógica, nos circuitos pedagógicos, na área da educação, nós nos comportamos como se o intelecto, a academia, fosse uma área neutra, isenta, intocável. Não, ela está sujeita às manifestações do pecado, porque a doutrina da depravação total é uma realidade.
como nós temos em Romanos 3, não é, 10 a 23, onde Paulo está expondo, não é nenhuma doutrina nova. Todos esses asteriscozinhos que estão aí são citações que ele faz do Antigo Testamento. Paulo está simplesmente reafirmando o que Deus diz, o que a palavra de Deus coloca. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entende, ninguém que busque a Deus. Quando nós buscamos a Deus é porque Ele nos tocou e nos abriu os olhos. O texto diz, citando o Antigo Testamento, que o homem no seu estágio natural, isso daqui é um espelho, a não ser pela graça e misericórdia de Deus, isso aqui é o retrato do que nós somos. A graça de Deus, a misericórdia de Deus é que impede que nós corramos para derramar sangue, por exemplo, e que desconheçamos o caminho da paz. Nós conhecemos o caminho da paz pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, mas no fim, no cômputo geral, a humanidade é retratada no versículo 23, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e o pecado se alastra a todas as áreas do nosso ser. É por isso que as ideias do reino das trevas estão em toda parte e são ativamente ensinadas de várias maneiras. Nós não podemos, como cristãos, cometer o erro de identificar pecado apenas como a ação física. Não. O grande ensino das Escrituras é a antítese entre o bem e o mal. Isso está bem retratado lá em Gálatas capítulo 5, quando nós temos o fruto do Espírito contrastado com as obras da carne, que são relacionadas previamente ao fruto do Espírito. E lá nós temos essa verdadeira antítese. De um lado, o mundo, versículos 19 a 21, aonde nós temos o que é chamado de obras da carne, e é uma espécie de catálogo de pecados, de deficiências espirituais, de constatações sociais que nós vemos ao nosso redor, e a não ser pela graça de Deus na nossa própria pessoa. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo isso está lá relatado, dizendo, isso são obras da carne. E não são só coisas físicas. Você pode dizer, não, a imoralidade sexual é algo físico. Sim, ela se concretiza fisicamente, mas antes de se concretizar fisicamente, seu coração e mente já estão impregnados, já estão em pecado. Ódio é algo metafísico, é no campo espiritual, ódio, discórdia. Isso pode se traduzir num assassinato, em alguma violência, mas você vê que a questão obras da carne não diz respeito somente a questões físicas. E a semelhança ou o contraste aqui, né, feito com o reino de Deus, onde nós temos o fruto do Espírito, é no singular. Às vezes a gente tem a tendência a dizer os frutos do Espírito, não é fruto do Espírito. É como se fosse uma laranja com 9 gomos. Uma laranja com 9 gomos, é uma fruta, é um fruto do Espírito. E a minha compreensão é que todo cristão tem o fruto do Espírito. Ele pode até se destacar em uma área mais e outra em menos, mas todo ele tem o fruto do Espírito que contrasta com as obras da carne. Nós sabemos que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E todas essas questões, elas são espirituais e se traduzem também em ações físicas. Então não podemos achar que no campo das ideias ali há neutralidade, ali não vai haver pecado. Não, é ali que o pecado se apresenta também, e é por isso que as ideias contrárias à palavra de Deus estão por toda parte, são ativamente ensinadas. A Bíblia confirma isso.
que as pessoas sem Deus distorcem a verdade, lá em Romanos capítulo 1. Trecho aqui desde 18 a 25, mas vejo alguns que eu destaco aqui, no versículo 21, diz que os pensamentos tornaram-se fúteis, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Onde é que você encontra mais sábios na nossa terra? Na academia, nas universidades, os grandes acadêmicos, as grandes mentes. No entanto, expressam loucura, muitas vezes, se eles se desviam daqueles padrões que são os padrões que procedem de Deus. Trocam a glória do Deus imortal por imagens e coisas semelhantes a essa. Veja o versículo 25. Trocam a verdade de Deus pela mentira. Adoram e servem coisas criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Como é que essas ideias contrárias à fé cristã atingem nossas mentes? E eu submeto que um dos pontos básicos aqui, não é a única maneira, mas através dos livros didáticos, através daquilo que estão ensinando aos nossos filhos, é que essa visão distorcida de vida encontra guarida. E como é que essas manifestações ocorrem? Eu queria propor 3 maneiras aqui para a nossa análise nos minutos que nos faltam. Essas ideias contrárias ao reino de Deus e aos princípios divinos ocorrem às vezes de forma explícita, muito clara. Às vezes de forma sutil. Você nem percebe. Às vezes de forma velada mesmo. É preciso muito esforço para você ver aonde está lá a questão contrária. Queria dar exemplo de cada uma dessas 3 formas aqui. Quando eu falo que aparece de forma explícita, a escritura que me vem à mente é Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 é aquele capítulo onde você tem os ais de Isaías. O ai é uma expressão hebraica de lamento e de julgamento ao mesmo tempo. E no versículo 20 ele diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põe trevas por luz e luz por trevas, o amargo por doce e o doce por amargo. E é isso que nós chamamos de inversão de valores. O que é ruim passa a ser bom, o que é bom passa a ser ruim. O que é luz passa a ser trevas, o que é trevas passa a ser luz. O que é amargo é colocado como doce, e o que é doce é colocado como amargo. No outro dia eu estava surfando com o controle remoto da televisão lá e parei naquele programa de alto teor intelectual da Luciana Gimenez, e ela estava entrevistando uma moça que era lésbica e que estava lá vestida quase como um homem e com posturas bem masculinas. E ela disse: não, nós fizemos uma reportagem, fomos até a sua casa. E aí, ela perguntava: como é a sua relação com a família? Não, a minha mãe me aceita e não sei o quê, esse é o jeito que eu sou, então ela é bem compreensiva. E aí cortou para a reportagem e a repórter estava entrevistando a mãe, e a coitada da mãe estava evidente para qualquer pessoa que a mãe estava altamente constrangida com a forma de vida da filha, com o caminho que ela tinha escolhido. Mas a repórter, o tempo todo induzindo, não, mas a senhora não acha que é bom que ela seja autêntica? Não? Então, havia uma tentativa assim extrema de fazer exatamente isso, uma situação que era amarga, torná-la doce, palatável, torná-la vendável para todos aqueles milhões de telespectadores que estariam ali vendo essa situação. Isaías viveu isso daí na sua sociedade. Na realidade, o mundo tem vivido isso desde a queda de Adão. Desde que o pecado adentrou o mundo, que Satanás, a estratégia dele é fazer com que as coisas que são ruins pareçam boas. Esse é o texto que me vem à mente.
E o ponto básico aqui é: afira a sua fé. Se você não conseguir perceber que tem alguma coisa errada, alguma coisa contrária à palavra de Deus, mesmo naquelas coisas que são gritantemente contra, você tem que aferir sua fé. Será que você realmente está salvo? Será que você realmente é um cristão? Que você tem a sua confiança na pessoa de Cristo? Seus olhos estão abertos para as verdades de Deus? Para o seu próprio pecado? Porque se você não consegue ver coisas que são claramente contrárias, tem algo de errado. Vou trazer alguns exemplos aqui de uma série, Cara ou Coroa. Filosofia para crianças, né? Agora está na moda o ensino da filosofia, isso tem sido incentivado pelo MEC, tem que fazer parte do currículo. Então, filosofia para crianças a partir de 9 anos. É uma série escrita por Brigitte Laubert e Michel Puech. E tem vários livretos, Bem e Mal, Guerra e Paz, Verdade e Mentira. Vários livretos são livros paradidáticos que servem à instrução de filosofia a crianças a partir de 9 anos. Aqui está a capa desse O Bem e o Mal, né? E aqui está a capa de um outro chamado Deuses e Deus. Eu vou ler alguns trechos desse Deuses e Deus aqui. Diz assim: para explicar o que acontece ao nosso redor sem levar em conta a ciência, podemos dizer que há seres invisíveis que se ocupam disso, os deuses. Entre parênteses é o número da página de onde eu extraí, né? Os mitos constituem uma parte muito importante da cultura de cada povo. Entre todas as culturas humanas, algumas se propagaram mais do que as outras. Aquelas em que há apenas um Deus único, Deus com maiúscula. Os homens que acreditam em Deus não sabem se ele existe, mas acreditam. É preciso entender que o importante nas religiões é a sinceridade e, portanto, a liberdade. Quem compreende isso aceita que os outros creiam em um Deus diferente ou em vários deuses. É uma pessoa tolerante. As religiões pregam amar, ajudar, perdoar, reconciliar-se, dizer não à violência, tornar-se melhor. Sim, é possível pôr essas ideias em prática na Terra sem necessariamente crer em Deus, sem forçosamente acreditar que é uma mensagem que Ele enviou aos homens. Essas ideias podem fazer parte do mundo com ou sem Deus, com ou sem religião. Você está em casa, sentado no seu sofá, seu filho está na escola, e você pensa, ele está numa aula de filosofia, que bonitinho. Gabrielzinho com 9 anos já está aprendendo filosofia. Na realidade, ele está aprendendo ateísmo. O que ele está aprendendo é aquelas coisas que você ouve lá em casa sobre Deus, aquilo é tudo mito, tudo coisa careta do teu pai, da tua mãe. Mas na realidade, as pessoas que acreditam em Deus nem sabem se Ele existe, mas acreditam. É isso que diz o livro aqui. E diz mais, diz que Deus é um conceito desnecessário, porque essas questões de fazer o bem e tal, isso daqui pode existir sem Deus ou com Deus, com ou sem religião. Ateísmo puro que está sendo ensinado aos nossos filhos, de forma explícita. Bom, mas temos também de forma sutil. Às vezes não é tão claro assim o contraste. É de uma maneira sutil. E a escritura que me vem à mente é 1 Pedro 5,8, né? Onde nós temos: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A palavra de Deus diz que a gente tem que estar alerta. Por quê? Porque o inimigo às vezes não vem de frente, não, ele vem de forma sutil. E a figura aqui é como se fosse um leão rugindo, né? Aí quem já viu algum filme, eu nunca presenciei ao vivo em cores, mas já vi filmes de um leão rodeando a presa, às vezes uma zebra, algum animal lá do seu habitat, e ele vai rodeando bem por fora. E quando menos espera aquele animal que vai ser abatido, ele recebe uma patada por trás e ele cai. E aí entra não somente o leão, mas os outros que estão com ele também devoram aquela
presa. Essa é a figura que nós temos aqui. Temos que estar alertas. O ponto básico aqui é estar vigilante e às vezes usar comparações. Pega aquele mesmo texto e vê como é que alguém com uma visão cristã tratou essa questão. E eu trago aqui um exemplo do livro História Geral de Francisco de Assis Silva. E ele está tratando aqui, nesse exemplo que eu vou trazer, tratando de história geral da história do povo judeu. Ora, se você vai tratar da história do povo judeu, qual seria a fonte que você esperaria que você usasse para tratar da história do povo judeu? A Bíblia, né? O registro histórico. É um livro espiritual, mas é um livro histórico, tudo que está lá é fato. Não, mas isso já é descartado já de cara, pelas premissas. E ele escreve aqui: a mais importante contribuição dos hebreus foi, sem dúvida, sua religião monoteísta, o judaísmo. Antes, porém, de atingir o estado monoteísta, crença em um único Deus, a religião passou por várias fases. Aqui, sutilmente, já dá para nós vermos que a visão que ele tem de religiosidade não é uma religião verdadeira que vem sendo carreada ao longo dos séculos, mas é que religiosidade é algo que a pessoa projeta, é fruto da humanidade, fruto de uma evolução de ideias que vai cristalizando a prática religiosa. E ao pensar dessa maneira, ele nos apresenta uma má historiografia. Isso não é boa história, porque ele distorce aqui, disse: antes de atingir o estado monoteísta, a religião passou por várias fases. Como? Mas nós vemos a história do povo judeu e não passou por várias fases. Tem desvios sim lá, desvios de percurso, mas sempre tem alguém dizendo: ó, isso está errado, não é por aqui, o caminho é esse daqui. Mas ele continua e diz assim: de início, os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores, montanhas, que segundo eles eram habitados por espíritos Elohims. Gente, de onde é que ele extraiu isso? Certamente não foi da Bíblia, de alguma tradição, de algum Talmud, não sei, mas o que ele coloca aqui não é verdade. Os hebreus tinham, como eu disse, desvios religiosos, mas eles sempre eram apontados como tal. Mas adoravam rios, fontes, poços, árvores, montanhas, habitados por espíritos Elohims. Elohim é um dos nomes de Deus. Ora, o que nós temos na Bíblia é que o chamado é sempre: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Sempre houve uma religião monoteísta nesse sentido. E ele explica: monolatria é a adoração exclusiva de um Deus sem negar a existência de outros deuses. Não, os outros deuses sempre foram colocados como falsos deuses, deuses dos outros povos. Então, você vê de sutilmente, né? Você está lá sentada no sofá da sua casa, achando que seu filho está aprendendo história. Na realidade, ele está aprendendo uma pseudo-história, uma fábula, sendo apresentada como história, e pior, que é contrária a tudo aquilo que ele vem aprendendo na igreja, na escola dominical e no seu lar. Terceira forma que eu disse que apresenta-se às vezes é de forma velada, bem escondida. A escritura que me vem à mente nesse sentido é 2 Coríntios 11:14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Disfarce. Preciso muita acuidade de olhar, de entendimento para pegar. E o ponto básico aqui: prepare-se estudando mais profundamente verdades e doutrinas fundamentais da fé cristã. Não se contente como cristão de ter um entendimento superficial. Vá a fundo, você tem a palavra, você tem pastores, mestres, professores. Estude para que você esteja enraizado profundamente em suas convicções, nas verdades da palavra de Deus.
trago 2 exemplos. Primeiro, um livro de ciência, propositadamente um livro de ciência antigo, lá de 1996, Natureza e Vida, publicado pela FTD, que é considerado uma das editoras de prestígio aqui. E vejam que interessante, esse livro está falando aqui de funções celulares, cromossomos, anatomia, funções digestivas e reprodutivas. Você pode dizer, o que é que pode dar errado nisso, gente? O livro vai apresentar o que é que uma célula faz, não pode dar errado. Cromossomos, anatomia, função digestiva, tudo bem, vai falar da azia que a gente tem, dos problemas estomacais, reprodutivas. Mas aí quando você começa a ler o livro, e lembre-se que eu disse que é de forma velada, né? Ele passa a falar do sistema reprodutor, e aí ao falar do sistema reprodutor, fala da educação sexual, e aí ele apresenta como normal durante a puberdade as fantasias, a atração, a admiração e o desejo por companheiros do mesmo sexo. 1996. Aí ele diz, é importante não confundir a atração sexual do indivíduo com sua identidade sexual. Bom, primeiro, não é normal não, gente. E alguém tem que dizer isso. Não é normal. Tem atração? Tem sim, mas não é a normalidade, não é o padrão, né? Então, se você não ensina isso, você captura, você se rende a essa visão, mas é interessante que um livro de ciências que estava falando de células vai chegar a esse ponto aqui. Aí ele passa a dizer que a conduta homossexual não é aceita pela sociedade. Em função disso, homossexuais ocultam a vida afetiva, possuem traumas. Notem, estava falando de célula, agora já está aqui. Após essas colocações, apresenta a sociedade como aceitando a heterossexualidade como natural. Você pode até pensar, ele se redimiu no final. Não, não. Sabe por quê? Porque veladamente ele está apresentando um conceito vago de certo e do errado, além de apresentar uma indução para um tipo de comportamento que não condiz com a realidade bíblica. Vejam que ele coloca se uma coisa está certa ou não. O que é que determina se está certo ou não é a aceitação pela sociedade. E aí a gente chega à conclusão que, por essa leitura, não existem verdades absolutas ou conceitos permanentes. E aí a pergunta aí, se a sociedade passar a aceitar a homossexualidade como normal, ou até como modo de vida mais avançado e desejável, como é o que está ocorrendo nos nossos dias. Então isso passa a ser a norma, porque a sociedade aceita assim? Passa a ser correto, então, esse tipo de comportamento, de envolvimento, e é dessa forma que o veneno é inoculado. De uma forma velada, dentro de um livro de ciências, que estava tratando de células, cromossomos, função digestiva, e chega nisso. Outro exemplo, também da FCD, língua portuguesa. Ela está tratando, está ensinando português, mas veja que o tratamento aqui é de uma questão ética. Você achava que seu filho estava aprendendo português. Não, ele está aprendendo questões éticas aqui. E aí ele diz assim, sim ou não? Veja alguns depoimentos, sim. Aí coloca uma série de razões que mentir, você deve mentir. É necessário mentir para não levar bronca. Mentira vale a pena em casos especiais. Mentira pode ser boa saída para se livrar de um problema. E aí vários dizendo não. Às vezes é necessário mentir para escapar de um problema, mas não vale a pena. Mentir não é bom. Se você é descoberto, as pessoas passarão a não acreditar em você. Não se deve mentir, pois quando falar a verdade ninguém vai acreditar. Então, depoimentos a favor e contra. E aí o interessante é que o livro, o exercício de classe, é organizar com os colegas um mural de opiniões sobre a mentira. Pega o post-it, aquele papelzinho amarelo, né, que hoje tem de várias cores, coloca lá as opiniões. Professor, sugerimos que o mural seja disposto em 2 colunas, divide a parede em 2 metades aqui, 2 partes. De um lado você vai colar as opiniões a favor da mentira e do outro você vai colocar as opiniões contra a mentira. E isso daí vai
provar o quê? Vamos dizer que os a favor da mentira ganhem naquela classe. Então pode mentir ali? Então naquela classe vai ser liberado também a cola e tudo mais. Vocês veem os problemas aqui? Paulatinamente nas mentes que estão aprendendo ciência, uma visão que não é bíblica da sexualidade é inculcada. Paulatinamente nas mentes que estão aprendendo língua portuguesa, a ética das escrituras é atacada. A distinção entre verdade e mentira é diluída, porque se procura construir uma ética em cima da prática em vez de em cima de princípios. O cristão não é movido pela prática, mas por princípios, e esses princípios emanam de Deus e nós praticamos eles porque sabemos que isso agrada a Deus e em última análise contribuem para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar e vão ser honrados pelo Deus que nós servimos. Poderíamos trazer vários outros exemplos, já estouramos o nosso tempo aqui, mas daquela série lá, Nova História Crítica, que o Ali Camel, tem várias. Eu vou deixar essas transparências aqui da igreja, quem quiser cópia depois pode examinar, mas falando sobre o dilúvio como sendo mito também, falando sobre a história do Antigo Testamento que não tem nada a ver com a realidade, falando, essa do islamismo é uma pérola, eu vou ler aqui. Como você pode observar, o islamismo reconhece a Bíblia. Realmente no Alcorão existem muitas passagens amistosas em relação aos judeus e aos cristãos. O islamismo propõe ser uma continuação dessas duas religiões. Portanto, diz o livro, não é verdade que os muçulmanos sejam todos fanáticos contra outras religiões. Não, não é verdade, não. Né? E aí fala e livro de história, ensinando evolução. Então você vê como a coisa entra em qualquer lugar aqui. Então é por isso que a gente tem que ter a percepção bem aguçada com as áreas de maior vulnerabilidade, né? E à medida que eu tenho estudado isso, traçando aqui um gráfico para aqueles de mente matemática, o eixo das ordenadas aqui, o eixo das abscissas lá embaixo, e nessa parte vertical nós vamos colocar a quantidade de ensinamentos anticristãos. E nesse eixo aqui, matérias ou campos do conhecimento. Então, de um lado, você tem ciências exatas, do outro, ciências humanas. E nessa área do meio, nós temos uma penetração filosófica anticristã. E a curva que nós temos é mais ou menos essa daqui. Ou seja, no lado das ciências exatas, pouca possibilidade de penetração filosófica. Na medida que você vai andando para o lado das ciências humanas, você vai tendo mais e 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 mais. Vou repetir o gráfico só colocando algumas matérias para que a gente possa entender. Né? Colocando os nossos eixos aqui, de um lado a gente tem as exatas, do outro lado nós temos as humanas. E aí você tem matemática básica, você tem gramática, você tem geografia, só exemplificando aqui, né? Espalhando as matérias no espectro, ciências, história, sociologia e leitura, onde você está gravitando no campo das ideias, e por último filosofia, onde o pessoal escorrega na maionese mesmo. Filosofia cabe tudo, né? E aqui no meio nós temos a penetração filosófica anticristã. Então se você chega aqui em matemática, né? Até que às vezes alguns tentam confundir a coisa. 2 mais 2 igual a 4. Alguns dizem, não é 22 tal. Mas isso é piada. 2 e 2 é igual a 4. Aqui você em matemática, gramática, você está nos blocos de construção do que vem à frente. Então tem pouca possibilidade de introjeção de uma visão não cristã de mundo. Na medida que você vai adentrando aqui, geografia, né, ciências principalmente aqui,
história. Nós acabamos de ver aqui um exemplo de histórias e outros exemplos que mostram que dentro dos livros de história essa questão é muito séria. E aí sociologia e leitura, toda a visão política aqui também, leitura, literatura, aquele exemplo que eu mostrei desde o início, que os educadores são muito incomodados com a questão da leitura, nessa introjeção de visões não cristãs. E aí na área de filosofia, né? Filosofia, então, vale tudo. Isso aqui é para nos ajudar um pouco a saber, como pais, como cristãos, como alunos, que temos que ter uma concentração prioritária nessa área aqui, para tentar discernir as filosofias anticristãs que nos estão sendo ministradas. Temos que ter a necessidade de discernir o que nós lemos, vemos e ouvimos. Hebreus 5,14 diz assim: o alimento sólido é para os adultos. E aí descreve: os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Discernir. Nós temos que reconhecer que existe perigo, sim, nos livros didáticos. Jesus teve lá em Mateus 12:34 palavras duras, contundentes, quando ele falou a doutores da lei da seguinte maneira: raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou nós poderíamos parafrasear: disso teclam os dedos, disso se produzem textos e textos didáticos. E isso não significa isolamento cultural, porque nós cristãos, nós cremos firmemente que toda verdade é verdade de Deus. Onde a verdade estiver, foi Deus que colocou lá. Pode estar até no trabalho de um descrente, na boca de um descrente, mas se é verdade, veio de Deus. 1 Timóteo 4,4 diz: todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças. Então, que tenhamos essas questões todas em nossas mentes e corações, que nós possamos estar aguçados na nossa percepção do que está ocorrendo com aquilo que estão ensinando aos nossos filhos. Que Deus nos abençoe.